A palavra do dia de hoje está aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 23. Então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Fazei e guardai, pois tudo quanto eles vos disserem, porém não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Atam os fardos pesados, difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Praticam, porém, todas as suas obras, com o fim de serem vistos dos homens, pois alargam os seus filactérios e alongam as suas franjas. Amam o primeiro lugar nos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas, as saudações nas praças e os serem chamados mestres pelos homens. Vós, porém, não sereis chamados mestres, porque um só é vosso mestre, e vós também sois irmãos. A ninguém sobre a terra chameis vosso pai, porque só um é vosso pai, aquele que está nos céus. Nem sereis guiados, porque um só é o vosso guia, o Cristo. Mas o maior dentre vós será o vosso servo. Quem a si mesmo se exaltar será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar será exaltado. Essa passagem do Senhor Jesus, explicando aos apóstolos coisas espirituais extremamente profundas e verdadeiras, porque aqui ele trata da hipocrisia da religiosidade. Aqui ele trata daquilo que, obviamente, os homens eles querem produzir através da religiosidade na vida dos outros. E a primeira coisa ele fala que os escribas e os fariseus se assentaram na cadeira de Moisés. O que significa isso? Claro que não era uma cadeira, física, mas que eles se colocaram no lugar de Moisés para julgar o povo através das leis, e que eles impunham grandes pesos, só que eles não deveriam ser imitados, porque eles falavam e não faziam. Isso é a incoerência da religiosidade, que leva as pessoas a um exagero quanto ao peso que coloca, mas os próprios religiosos não vivem aquilo que eles querem que os outros sofram. O Senhor Jesus disse: não os imite. Por quê? Eles vivem da aparência que muitas vezes os satisfaz. Eles deixam os filactérios, sabe o que é o filactério? São aquelas trancinhas, deixam a barba comprida, eles se apresentam com roupas diferentes, para que sejam reconhecidos. E aqui, há dois aspectos importantes que nós devemos entender. Fuja da religiosidade e busque uma experiência viva com o Deus. A experiência espiritual, ela pode trazer a você o convencimento do pecado, a vida verdadeira, a vida limpa diante do Senhor e a vida abundante. Porque o Senhor Jesus disse em João 10:10, o diabo não vem senão para matar, roubar e destruir, mas eu venho para que tenham vida e vida em abundância. O Senhor, ele disse em segundo lugar, que eles evocavam para si os títulos, para que através desses títulos, eles ocupassem o lugar de Deus. Há muita gente que faz uma confusão com esse texto por falta de conhecimento bíblico e por falta de conhecimento histórico, que às vezes até dói no ouvido, porque as interpretações são incoerentes. O Senhor Jesus disse: não chame ninguém de mestre e não chame ninguém de pai. Então, tem pessoas que falam: eu não posso chamar ninguém de pai, eu não posso chamar ninguém de mestre. Óbvio, se um dos dons apostólicos é o dom de mestre, ora, como é que existe o dom de mestre
eu não posso chamar de mestre. Como Abraão era o pai da fé, eu não posso chamar ninguém de pai. Claro, no raciocínio já se torna incoerente. Mas vamos entender aquilo que o Senhor estava interpretando no contexto do momento que eles viviam. Porque ser mestre significava deter o conhecimento em cima da ignorância das pessoas. E reconhecer alguém como mestre era reconhecê-lo como rabi. Rabi era um sacerdote que tinha o conhecimento e que detinha para si e que não dividia para as pessoas. Então, o Senhor Jesus disse para que isso não fosse alimentado. E pai, porque eles próprios, os saduceus e os fariseus, evocavam para si a paternidade daquilo que Abraão era o pai da fé, e eles queriam ser os detentores da fé. Então, nesse contexto, o Senhor coloca para que você não seja roubado, porque o Evangelho da Graça não te coloca debaixo desses julgos. O Evangelho da Graça te coloca na liberdade de Gálatas capítulo 5, versículo 1, porque você foi chamado para a liberdade, você não deve se submeter debaixo de julgo de escravidão. E em terceiro lugar, o Senhor Jesus disse: olha, se preparem, porque vocês não vão ser chamados de mestres, vocês não vão ser reconhecidos nas ruas, mas vocês vão ser humilhados. A humilhação que Deus permite está aqui, olha. Quem a si mesmo se exaltar será humilhado, e a quem a si mesmo se humilhar será exaltado. O humilde de coração, como foi Jesus, é aquele que a si próprio se humilha, é aquele que não quer o primeiro lugar na sinagoga, é aquele que não quer ser cumprimentado e reconhecido nas praças, é aquele que sabe que já estou crucificado com Cristo, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E eu quero falar com você que está passando por uma grande humilhação. Não procure fazer justiça com as suas próprias mãos, não ache que o caminho que vai te trazer satisfação é o caminho da autoexaltação, porque Deus é quem levanta e Deus é quem abate. O humilde, ele está preparado para ser grande. O prepotente, ele nunca está preparado, porque na sua prepotência, na sua arrogância, quando ele for levantado, ele vai usar o poder humano para destruir as pessoas. Mas aquele que é santo, que se humilha, o Senhor o exalta, ele vai usar a sua posição para ser um abençoador. Essa é a vontade de Deus, e Deus quer que nós sejamos exaltados diante do mundo, com propósitos espirituais, para que nós sejamos a luz do mundo e o sal da terra. Então, não seja roubado por mentiras religiosas e nem se entregue a sentimentos de acusação, porque agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Seja livre no Senhor, humilha-te a ti mesmo e saiba entender a humilhação temporária que você está passando, porque o que você está passando é apenas temporário. Você está humilhado? Não se desespere. Você foi machucado, você foi discriminado, você foi de maneira injusta colocado numa posição ridícula. Não se preocupe, porque aquele que a si mesmo se humilha, ele será exaltado. Aceitar a humilhação é um sinal de maturidade espiritual, é sinal de uma maturidade apostólica. Que você possa hoje receber esta palavra, ter no teu espírito a unção e saber que o Senhor, em todas as situações, vai te amparar, vai te levantar, e que nada produzido pelo homem, nada que o homem possa querer colocar na tua vida, ou demônios, terão poder, porque você é separado, servo de Deus, e você vive a verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Receba esta palavra no teu espírito. E eu quero falar com você, você que já foi humilhado, você que já foi rejeitado, você que foi discriminado dentro da igreja, e por causa disso você saiu, você não aguentou,
você não suportou aquele sistema religioso tão cruel que nunca te entendeu, eu quero dizer para você, há uma porta aberta de cura. Isso não é o que Deus quer. Jesus estava falando, não imiteis, porque o que Ele tem é amor, o que Ele tem é compreensão, o que Ele tem é cura. E Ele quer te tirar desse estado de humilhação, desse estado de dor. Ele quer fazer com que você possa conhecê-lo verdadeiramente e não apenas o caminho da religiosidade que você conheceu. Venha renascer. Há uma porta de milagres. Você está afastado, caído, desviado dos caminhos do Senhor, humilhado em todas as áreas da tua vida. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Palavra do dia. O livro mais esperado do ano, agora ao seu alcance. Colheita Apostólica, de autoria de apóstolo Estevão Hernandes. Muitos cristãos se perguntam por que eles têm levado uma vida miserável em todas as áreas. Se questionam por que isso acontece com eles, se Deus prometeu para o seu povo que nada lhes faltaria. Essas são algumas das muitas questões respondidas por apóstolo Estevão Hernandes. Revelações de Deus narradas de maneira simples e direta. Palavras vividas no ano apostólico de Joel. Os segredos espirituais que levam os filhos de Deus a viver abundância, restituição e honra. Colheita Apostólica, de apóstolo Estevão Hernandes. Seja você o povo apostólico que é santificado para ser próspero. Adquira já o seu no gospelbay.com.br.